Dizem que no Irã existe uma história tão antiga que poucas pessoas têm coragem de contá-la. Não é uma história que você encontra facilmente em livros, e muito menos em guias turísticos. Porque, segundo a lenda, quem fala sobre ela por tempo demais começa a perceber coisas estranhas acontecendo. Essa história envolve uma criatura que, segundo antigos contos persas, vive escondida entre o nosso mundo e algo muito mais antigo. Uma criatura conhecida como Daeva. Os Daevas aparecem em textos muito antigos da antiga Pérsia, muito antes do Irã moderno existir. Eles são mencionados em escritos ligados ao zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo. Nesses textos, os Daevas não são apenas espíritos. Eles são descritos como seres malignos que enganavam humanos, prometendo poder, riqueza ou conhecimento. Mas, em troca, levavam algo muito mais valioso: a alma. Por isso, durante séculos, histórias sobre os Daevas foram passadas de geração em geração, especialmente em vilarejos isolados perto do deserto. Um desses vilarejos fica próximo a uma região montanhosa pouco visitada, um lugar antigo, cercado por histórias estranhas. Moradores dizem que naquela região existe uma caverna que ninguém deve visitar depois do pôr do sol. Segundo os mais velhos, aquela caverna não é apenas uma formação natural. Ela seria um dos lugares onde um Daeva se manifesta. Durante o dia, nada parece estranho, mas à noite, coisas começam a acontecer. Animais evitam a área, o vento muda, e algumas pessoas dizem ouvir algo vindo de dentro da caverna. Sussurros, como se alguém estivesse chamando pelo nome delas. Durante décadas, essas histórias ficaram apenas entre moradores locais. Até que, alguns anos atrás, um pequeno grupo decidiu investigar. E é aqui que a história começa a ficar realmente estranha. Um grupo de jovens viajantes estava explorando regiões históricas do Irã. Eles estavam interessados em arquitetura antiga, ruínas e lendas locais. Durante uma conversa com um morador mais velho, ouviram pela primeira vez sobre a tal caverna. O homem não parecia querer falar muito. Mas antes de ir embora, ele disse apenas uma frase: algumas portas não foram feitas para serem abertas. Aquilo despertou ainda mais curiosidade. Naquela mesma noite, os jovens decidiram ir até a região indicada. A caminhada levou quase 1 hora. A lua iluminava parte das montanhas. E depois de algum tempo, eles encontraram a entrada da caverna. Era grande, escura e estranhamente silenciosa. Nenhum som de insetos, nenhum som de vento. Apenas silêncio. Um deles começou a gravar tudo com o celular. Eles entraram alguns metros na caverna. As paredes eram antigas, cobertas por marcas estranhas. Pareciam símbolos. Alguns deles lembravam inscrições persas antigas, mas outros ninguém conseguia identificar. Quanto mais eles avançavam, mais frio o ar ficava. Até que algo aconteceu. O celular que estava gravando começou a falhar. A imagem ficou distorcida, como se algo estivesse interferindo no sinal. Um deles riu. Disse que provavelmente era apenas um problema de bateria. Mas então, eles ouviram algo. Um som baixo, como se alguém estivesse sussurrando, bem no fundo da caverna. Eles ficaram em silêncio, tentando ouvir melhor. O som continuava. Parecia quase uma voz, mas não era possível entender nenhuma palavra. Nesse momento, um dos jovens decidiu ir um pouco mais fundo. Ele caminhou alguns metros sozinho. A luz da lanterna iluminava apenas uma pequena parte da caverna. E foi quando ele viu algo. No chão, havia uma espécie de círculo antigo, desenhado em pedra. E dentro do círculo, mais símbolos. Alguns pareciam extremamente antigos, como se estivessem ali há centenas de anos, talvez mais. Quando ele chamou os outros para ver, o sussurro ficou mais forte. Agora parecia vir de todos os lados, como se a própria caverna estivesse falando. Um dos jovens começou a ficar nervoso, disse que aquilo não parecia normal. Foi nesse momento que a lanterna de um deles apagou. Logo depois, outra, e então, outra. A caverna ficou completamente escura. Durante alguns segundos, ninguém disse nada.
até que alguém acendeu novamente a lanterna. E naquele momento, eles perceberam algo que não estava ali antes. Pegadas, marcas estranhas no chão da caverna, como se alguém tivesse caminhado ali há poucos segundos, mas ninguém tinha se movido. Um dos jovens apontou a luz para frente, e por um instante, ele disse ter visto uma figura, alta, escura, parada no fundo da caverna, observando. Quando ele piscou, não havia mais nada ali. Nesse momento, o grupo decidiu sair imediatamente. Eles caminharam rápido de volta para a entrada, mas durante todo o caminho, o sussurro continuava, sempre atrás deles, sempre perto. Quando finalmente saíram da caverna, o som parou, completamente. No dia seguinte, eles assistiram às gravações feitas dentro da caverna, e foi aí que algo ainda mais estranho apareceu. Durante um dos momentos em que o celular estava gravando, a câmera capturou algo no fundo da caverna. Uma forma escura, parada, alta, muito mais alta que qualquer pessoa ali. E o mais estranho, a forma parecia se mover, lentamente, em direção a eles. Depois disso, os jovens decidiram não voltar mais ao local. Mas a história não termina aí. Algumas semanas depois, um dos integrantes do grupo começou a ter sonhos estranhos. Ele dizia ver a mesma caverna, mas agora havia algo esperando lá dentro. Algo que parecia estar chamando por ele. Segundo relatos que ele contou a amigos, a figura aparecia sempre mais perto. No último sonho que ele descreveu, a entidade estava parada bem na frente dele, alta, escura, com olhos brilhando no meio da escuridão. E a última coisa que ele disse antes de acordar foi que ouviu uma frase que ele nunca tinha escutado antes, mas que parecia muito antiga. Depois disso, ele nunca mais falou sobre a caverna. Alguns moradores da região dizem que isso não é surpresa. Segundo eles, quando alguém entra naquele lugar, algo passa a observar essa pessoa. Algo muito antigo. Algo que existe desde os tempos em que as primeiras histórias sobre os Daivas foram escritas. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual aquela lenda ainda existe. Porque algumas histórias não são apenas histórias. Às vezes, elas são avisos.